Stephanie? Sobre perda da proteção legal. Tinha uma questão lá no AVA falando sobre isso. Perda do quê? Não entendi. Proteção legal. Perda da proteção legal. Teve uma alternativa lá que a resposta era essa. E eu não lembrei, não consegui me recordar da gente ter estudado essa parte. Perda da proteção legal, mas tá tão... Proteção de quê? Proteção aos direitos da personalidade? Então, tinha uma questão lá sobre uma pessoa que... Eu não lembro se era sobre Tava falando sobre incapacidade. E aí a resposta era perda da proteção legal. Entendi. Então é sobre a incapacidade, né? Então vamos recordar um pouquinho aqui sobre a capacidade? Eu vou explicar aqui, quem sabe você consegue lembrar da questão, porque eu não estou lembrada dessa questão também. Eu faço lá as atividades do portal, mas eu confesso que essa não estou conseguindo lembrar. Mas vamos falar das capacidades e das incapacidades, que aí eu acredito que a gente consiga entender essa questão. Vocês estão me ouvindo bem, turma? Sim, tá bom. Tá bom. Olha só, gente, o Código Civil... Oi? Tá tudo bem, Marcos? Positivo. Tá ouvindo? Positivo. Ok, obrigada. estamos te ouvindo. Tá, obrigado, senhora. Que ótimo. Pessoal, olha só, o Código Civil, vou até abrir meu Código Civil aqui. Quem tiver com o Código Civil aí na tela também é importante para a gente poder acompanhar a aula. Isso. O Código Civil inicia falando da personalidade civil ou da personalidade jurídica, que é o artigo 1º que fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, isso é personalidade civil. Toda pessoa, pessoa natural, pessoa jurídica, a pessoa nasceu, respirou, que o artigo 2º fala que a personalidade civil começa com o nascimento com vida, né? Então, nasceu, respirou, é sujeito de direitos e obrigação, ou seja, tem personalidade civil. Aí, o artigo 3º, tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor. O artigo 3º e 4º e 5º vai falar sobre as capacidades. Então, eu vou começar do final para o começo. O final é o artigo 5º, que fala assim, ó, que a menoridade cessa aos 18 anos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, aqui eu estou falando de capacidade plena. É quem tem capacidade de direito e de fato. Capacidade plena é a pessoa que alcançou os 18 anos de idade. Ela vai ter capacidade plena, ou seja, capacidade de direito, aquela capacidade que a lei confere para ela de alguns direitos, e a capacidade de fato, que é poder fazer, realizar todos os atos na ordem civil. E o Código Civil se utiliza do requisito cronológico, fisiológico, biológico, do jeito que a gente achar melhor, que é o requisito de idade, 18 anos. Completou 18 anos, alcança a maioridade ou a capacidade plena. Agora vamos falar abaixo de 18 anos. Abaixo de 18 anos, então, nós temos a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Vamos começar pela absoluta. Onde está a absoluta? No artigo 3º do Código Civil. Quem tiver com o código vai acompanhando, que fica mais fácil para você gravar. Esse é o tipo do conhecimento que você tem que levar para a vida, gente. Você tem que saber isso para toda a vida, quem for operador do direito. O artigo 3º fala assim: são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, só existe uma turma que é absolutamente incapaz, menor de 16. Não interessa se esse menor de 16 ele sofre de alguma síndrome, ou se ele sofre de mobilidade motora, ou se ele está em coma, ou se ele... Não interessa. Menor de 16 anos, o código usou o critério novamente biológico para dizer que menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Ele pode participar dos atos da vida civil? Pode, desde que esteja representado.
é o suprimento da capacidade. Se a capacidade dele for suprida através de um representante, ele pode participar dos atos da vida civil. Alguém tem que representá-lo, tá? Aí o artigo 4º vai falar dos relativamente incapazes. E eu acredito, Stephanie, que a questão estava falando dos relativamente incapazes. Por quê? Porque o artigo 4º, ele vai dividir os relativamente incapazes em dois tipos. O primeiro critério do relativamente incapaz está no inciso 1, que diz assim, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menor de 18. Esse critério é biológico, estamos falando de critério biológico novamente. Atingiu 16 anos e ainda não atingiu 18, relativamente incapaz. Beleza, tranquilíssimo. Ah, mas ele tem 17 anos, mas ele tem uma síndrome ou um retardo mental, ou ele está vegetativo numa cama. Não interessa. O código falou que ele é relativamente incapaz. Atingiu 18 anos, maioridade absoluta, totalmente capaz, capacidade plena. Mas aí, o código vem e fala no inciso 2, 3 e 4 de uma categoria de relativamente incapaz que já atingiu a maioridade e por algum motivo ele perdeu essa capacidade plena. Quais são os motivos de você, depois de ter atingido a capacidade plena, você ser mitigado na sua capacidade e ser relativamente incapaz? Ser enquadrado nos casos de relativamente incapaz. Nesses casos aqui, do artigo 4º, do inciso 2, 3 e 4, que são os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória e permanente não podem exprimir sua vontade, e os pródigos. Todos esses casos, gente, nesses 3 incisos, as pessoas que se encaixam nesses incisos são pessoas que já alcançaram a maioridade, já são maiores de 18 anos, mas porque se encaixam nessa realidade, vai existir um processo judicial para que eles percam a capacidade plena e sejam declarados relativamente incapazes, e a eles serão dados curador para que possam ser assistidos nos atos da vida civil. Então, pode ser essa perda de proteção aí, de direito, pode ser as pessoas que perdem a capacidade plena, voltam a ter uma capacidade limitada, mas por ato judicial, tem que ser um processo judicial, tá, gente? Não é você falar, ó, esse fulano aqui, ele é toxicômano, ele vive, né, drogativo, então ele é relativamente incapaz. Não é assim que funciona, turma. Tem que existir um processo judicial, tem que trazer aos autos toda a comprovação de que aquela pessoa, embora tenha atingido 18 anos, embora já tenha mais de 18, ou seja, teria capacidade plena, pelos motivos que se enquadram no artigo 4º, tem que ser mitigada a capacidade dele e ele vai ser enquadrado no relativamente incapaz. Entendido sobre as capacidades? Professora? Sim. Entendido. Mas quando é que eu vou encontrar o pródigo? Porque o pródigo no caso, é aquele que abre a mão com alegria, né? É o generoso. Então, Marco, assim, até hoje, em todos os meus anos de advocacia, eu vi apenas um caso de pródigo. Como que foi esse caso? Esse caso nem foi aqui em Anápolis, era numa cidade do interior de Goiás. Era um senhor que ele estava, eu não sei se ele estava viúvo, acho que ele estava viúvo, isso mesmo. E ele começou a delapidar o patrimônio, ele começou a vender, a doar, sabe assim? Então, aí os filhos preocuparam
e entraram com a ação judicial de interdição sobre o argumento dele estar pródigo, sabe? E aí foi feita uma série de exames nele, realmente ele estava comprometida, a capacidade de pensar, de entender. Então, não é fácil mesmo, viu, Marco? Não é tranquilo, não. O pródigo, eu acredito que desses todos é o mais difícil da gente caracterizar, mas tem como. Eu consegui ver um processo assim já. Foi bem no interior de Goiás que aconteceu isso e o juiz decretou. E o juiz viu que o juiz morava na cidade. E aí o juiz percebeu que ele não estava bem. Então, inclusive, com medida de liminar, já bloqueou os bens para que ele não fizesse mais nenhum negócio, até que se juntasse todos nos autos, toda a comprovação daquilo que estava acontecendo, tá? É difícil, mas a gente consegue aí juntar nos autos, sim. Obrigado. Ainda sobre a capacidade... Oi? Eu encontrei a pergunta. Então vamos lá, fala aí. O Código Civil protege os absolutamente incapazes de forma irrestrita, mas aos maiores de 16 anos, que já têm discernimento para manifestar sua vontade, exige-se, em contrapartida, que o menor haja sempre de forma correta. Essa hipótese é chamada de... Aí, no caso, a resposta seria a perda da proteção legal. Estranha essa questão, né? Achei super também. Por isso que eu levantei ela. Não vai ter essa questão na prova, gente. Não se preocupem, não tem essa questão na prova. Dentre as alternativas, certamente essa era a que mais se encaixava, né, Stephanie? Eu fui mais por eliminação mesmo. Perda de discernimento, B, perda da confiança. Depois, perda de discernimento, peraí, Stephanie, olha só, perda de discernimento está dentro dos incisos 2, 3 e 4, e que não é o caso, porque está falando de menor. Os incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º está falando de quem já é maior. Então, é por aí, por eliminação mesmo, você está certa. Desculpa, continua. Aí a B era a perda da confiança, aí C era a perda da proteção legal, D, perda dos direitos de cidadão e E, perda do vínculo familiar. O último é perda do quê? Auxiliar? Vínculo familiar. Ah, sim. Então é por eliminação mesmo, porque você não perde os direitos políticos, a não ser por um processo, né, gente? Tem que ser maior. Núcleo familiar também, de jeito nenhum. Então, a perda da proteção legal. É a que mais se encaixa mesmo. Mas é uma questão estranha, né? Vamos continuar aqui, só para terminar sobre as capacidades ou as incapacidades. O artigo 5º falou também que cessa... o artigo 5º fala que cessa a menoridade com 18 anos e vai falar das formas de emancipação. Lembra que a gente falou das formas de emancipação na aula passada? E aí, as formas de emancipação, nós temos a forma voluntária, que é quando os pais vão até o cartório, fazem um instrumento público, né, declarando que a o adolescente está emancipado. Lembrem sempre, gente, a emancipação vai tratar de relativamente incapaz. Não vai haver emancipação para absolutamente incapaz. Quem que é o absolutamente incapaz? Menor de 16 anos. Então, não vamos falar de emancipação para menor de 16 anos. Emancipação vai ser sempre para maior de 16 e menor de 18. Então, o primeiro tipo de emancipação é a voluntária, aquela que os pais voluntariamente vão ao cartório e fazem esse registro, que tem que ser averbado na certidão de nascimento do adolescente. Lembra também, essa voluntária não é um direito do menor, tá? Porque direito, a gente invoca o direito, a gente exige o direito. Ele não tem esse direito. É uma benesse, é uma voluntariedade que os pais fazem para ele. A outra forma de emancipação é a forma judicial, que ainda está no inciso 1, lá do parágrafo 5º, que é
a do menor que está sob tutela. E lembrando, olha só, gente, tutela é para menor de 18 anos. Para quem é maior de 18 anos e precisa fazer a ação de interdição, ser-lhe-á concedido curador, não é tutor. Tutor é para menor de 18. Maior de 18 que precisa de interdição vai ser curador, tá? É muito importante a gente saber as terminações técnicas corretas do nosso vocabulário jurídico. Então, a emancipação judicial vai ser daquele menor que está sob tutela, ou seja, ela não está no poder de família. Os pais não estão cuidando dessa criança. Por algum motivo, tem um tutor que cuida. Então, esse menor mesmo pode pedir no juizado da infância e adolescência para a emancipação, tá? Ou através de um advogado, de alguma forma. E vai ser concedido pelo juiz depois de ouvido o próprio tutor desse menor. Então, a diferença do voluntário com o judicial, da emancipação voluntária com a emancipação judicial, são várias, mas as principais. A voluntária não precisa de sentença judicial. A emancipação voluntária dar-se-á no cartório. É um instrumento feito em cartório. Instrumento é um documento, tá, gente? Feito em cartório. A judicial precisa de sentença do juiz. A voluntária não precisa ser homologada pelo juiz. A voluntária é feita lá no cartório mesmo, tá? Agora, a judicial precisa de sentença, ser ouvido o Ministério Público, ser ouvido o tutor. Olha, eu tenho a impressão que demora tanto que a hora que sair essa sentença da emancipação, ele já fez, foi 21, nem foi 18. Uma observação à parte, né? Os outros casos de emancipação, pessoal, são os casos da emancipação legal. O que é emancipação legal? São aqueles casos, deixa eu achar aqui, que a lei disse que se você realizar algum desses atos, você está emancipado. E aí é o casamento, e lá para o casamento tem as regras para o casamento também, né? E uma das regras do casamento é que você tenha no mínimo 16 anos. Então, tá vendo como emancipação sempre vai tratar de menor que tenha 16 e menos de 18. Então, o casamento, o exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior e o estabelecimento civil e comercial, que em função deles o menor já tem economia própria, e eu dei o exemplo do Luan Santana, né, que com 16 anos o imposto de renda dele era de 5 milhões de reais. Bom, aí essa foi então um resumão da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos entrar, então, na seção 2.3, que nós vamos tratar da individualização da pessoa natural. Gente, o que é individualização da pessoa natural? Parece um nome grandão assim, mas vamos pensar na terminologia da palavra. Eu costumo dizer que o direito civil é muito intuitivo. Então, individualizar a pessoa natural, porque nós estamos tratando da pessoa natural, é o quê? É você trazer alguns requisitos básicos que vai tornar essa pessoa única para o ambiente civil e jurídico, para se tratar na ordem civil. Então, existem três elementos individualizadores da pessoa natural. Gente, isso não muda, tá? Você vai lá para o Código Tributário, é assim, você vai lá para o Código Penal, é assim, você vai para a CLT, para o Direito do Trabalho, é assim. Esses elementos individualizadores da pessoa natural são básicos para todo o ordenamento jurídico. São 3 elementos: nome, estado e domicílio. Então, esses 3 elementos é que vai individualizar, vai tornar a pessoa única dentro da ordem civil, para que ela possa praticar os atos da ordem civil. É importante esses elementos. Sabe onde que a gente mais usa esses elementos, principalmente? Quando você vai fazer uma petição, uma peça. O que você coloca lá? Nome, você coloca endereço, que é domicílio, e obrigatoriamente, necessariamente, você tem que colocar o estado. E aí o estado da pessoa
pode se dar de 3 formas: o estado familiar, o estado político e o estado social da pessoa, que é o que a gente vai ver aqui. Mas então, anota assim. Elementos individualizadores da pessoa natural. Elementos individualizadores da pessoa natural. São 3. Elementos individualizadores da pessoa natural. São 3. 2 pontos. Nome, estado e domicílio. Nome, estado e domicílio. Vamos começar o estudo pelo nome. Então, você coloca aí um outro item, coloca nome. Vamos entender sobre o nome. Parece simples, gente, mas o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema jurídico, como eu sempre falo nas nossas aulas, ele precisa que a lei traga definição de tudo. E a lei trouxe definição sobre o nome. A lei está me dizendo o que é o nome, qual que é o conceito do nome, o que abrange o nome. Está lá no artigo 16 do Código Civil. Então, você que colocou o item 1, nome, coloca assim, artigo 16 do Código Civil. Vamos lá para o artigo 16. Diz assim: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Olha só, gente. Então, a lei me falou que o nome que a gente chama só do nome da pessoa, eu chamo Stephanie aqui, eu chamo a Stephanie para falar, ou Marco, ou Acácio. A lei está me falando que no âmbito civil, no âmbito jurídico, quando você fala que a pessoa tem um nome, você está falando que ela tem um prenome e um sobrenome. Então, o nome, gente, é composto de prenome mais sobrenome. Gostaria que você anotasse nome igual prenome mais mesmo, mais, o sinalzinho de mais, sobrenome. Para você lembrar que o conceito do Código Civil sobre o nome é prenome mais sobrenome. E aí, parece, terminou por aí? A lei não vai falar mais nada sobre nome e sobrenome? Não, gente, aí vai falar mais. Vai existir uma lei específica para discorrer, conceituar, tratar de princípios, tratar de regras sobre como que devem ser os nomes, o prenome e o sobrenome. E essa lei é a Lei de Registros Públicos. Então, anota Lei de Registros Públicos. Lei 6.015/73. Lei 6.015/73. Lei 6.015/63? Isso, /73. Quem tiver aí com um computador, ou com a internet, ou com o celular, quiser abrir nessa lei, a gente vai tratar muito com ela também. Porque essa lei é super bacana, as coisas que ela vai falar para a gente.
A primeira coisa que vai falar aí nessa lei, que eu quero que vocês anotem, anota assim, um outro ponto dentro do nome, pode ser 1.1. Você vai colocar prenome. Vamos falar sobre o prenome. O que é prenome? Prenome. Antes da gente ler a Lei 6.015, deixa eu falar para vocês sobre o prenome. O prenome, gente, é o que a gente chama de nome de batismo, ou é esse nome que nós nos chamamos uns aos outros, tá? Então, o meu prenome é o da Stephanie é Stephanie, o do Marco, é Marco Aurélio, é do Acácio, Acácio. Quem tem alguém que pode ter 2 prenomes? Pode. Eu estou vendo aqui que tem a Evelyn Camila. É prenome duplo. A lei chama de prenome duplo, tá? A gente chama de nome composto, né? Mas para a lei, juridicamente falando, isso é chamado de prenome duplo. Então, o prenome, coloca assim, prenome pode ser simples ou duplo. Prenome pode ser simples ou duplo. Livremente escolhido pelos pais. Aí, pessoal, a gente fala assim que o prenome, então, a regra geral é que é livremente escolhido pelos pais. Mas pode acontecer dos pais, às vezes, não serem assim tão criativos nos nomes dos filhos, né? Principalmente assim, algum tempo atrás, que se tinha muitos filhos, então todos os filhos tinham que chamar João, né? João, João. Aí, o que acontece? A lei, como tem que pensar que ela tem que individualizar as pessoas, então a lei teve que criar uma regra sobre o prenome entre irmãos. E aí está lá no artigo 63 da Lei de Registros Públicos. Agora a gente vai lá para a Lei de Registro Público. Quem tiver aí, a Lei 6.015, me acompanha aí na Lei 6.015. Vamos para o artigo 63, 63. Olha só, eu vou ler para vocês aqui. No caso de gêmeos, será declarado no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Beleza. Os gêmeos que tiverem o prenome igual, isso acontece, gente? Gêmeos com prenome igual? Ana Luísa, Ana Laura. Ana Vitória, Ana Elisa. João Marcos, João Gabriel. Então, prenome igual, João, João. Aí fala, os gêmeos que tiverem nome igual deverão ser inscritos com duplo prenome. Então, se os dois vão ser João, o duplo prenome tem que ser diverso, com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Então, a lei está falando, pais, ou quem está registrando, vocês querem muito que os filhos tenham o mesmo nome, mas eu tenho que individualizar essa pessoa. Lá na frente, eu vou precisar que eles tenham distintas personalidades. Como que eu faço isso? Se você quer se utilizar do prenome igual, então coloca um prenome duplo diverso. João Gabriel, João Marcos. Não, mas aí tem pai que fala assim, eu quero o mesmo nome. Vai ser, os dois vai ser João. Então aí a lei ainda está falando assim. Então que o nome completo seja diverso. Em nome completo, eu estou falando de quê? De prenome mais sobrenome. Lembra que nome é prenome mais sobrenome? Então, aí a lei está falando assim. Então, tá. Então, você quer os dois, João? Então, um vai ser João Souza Ramos e o outro vai ser João Ramos Souza. Aí você diferenciou, já que você quer o mesmo. É isso que a lei está falando aqui no artigo 63, tá?
E aí o parágrafo único, porque o 63 caput está falando de gêmeos. Aí o parágrafo único, para não deixar dúvida, diz assim: também serão obrigados a duplo prenome ou a nome completo diverso os irmãos a que se pretender dar o mesmo nome. É o caso das Anas, das Marias, que repetem aí, né? Maria Fernanda, Maria Laura, Maria Elisa, Maria Lídia, Maria Joana. Então, que seja duplo, se o prenome for igual, que seja duplo para diferenciar, ou se não, o nome completo que seja diverso. Então, sobre o prenome no registro, a lei de registros públicos vai dar essa orientação. Para quê? Para ser chata a lei? Não, gente, tem que individualizar a pessoa. Cada pessoa tem que ser uma de alguma forma. Tem que ser diferente uma da outra, tá? Ainda que a gente tenha heterônimos, né? Heteronômicos. Aliás, a próxima, eu quero que vocês coloquem aí uma observação. E aí você vai anotar agnome. Eu vou soletrar. Agnome. A-G, G mudo, N-O-M-E. Agnome. O que é agnome, gente? Alguém já ouviu falar de agnome? Já, Mar? Não, professora. Já ouvi falar de Agamenon. Você vai ver que você já ouviu falar assim. Agnome, gente, é aquele sinal que coloca no nome da pessoa para distinguir a pessoa que tem o mesmo nome dentro da família. Júnior, neto, sobrinho, filho. Isso é agnome. Então, anota assim, sobre agnome. Sinal que distingue pessoas pertencentes a uma mesma família que tenha o mesmo nome. Sinal que distingue pessoas pertencentes a uma mesma família que tem o mesmo nome. Exemplo: Júnior, neto, sobrinho, filho. Então, isso é agnome. Professora? Sim. O agnome, certo, mas a lei, ela incita qual seria, por exemplo, igual, quando é filho, geralmente vai ser júnior, quando, às vezes, puxa o nome do avô, vai ser neto. Mas fica a critério do pai, ou se for do avô, tem que ser neto, se for do pai, tem que ser júnior? A lei não explicita isso, a lei não especifica isso, tá? Mas o cartório segue uma normativa que fala exatamente isso. Se for nome do pai, vai ser filho ou júnior. E aí o nome tem que ser exatamente igual para ter o agnome, tá? Então tem gente que, por exemplo, coloca assim, João Filho, não sei o que, não sei o que. Aí não é o nome do pai, gente. Porque, vamos fazer um exemplo direito, tá? O pai chama João Souza Ramos. Aí quer pôr o nome do filho, o mesmo dele. Aí coloca João Filho Souza Ramos. Não, aí já não é o mesmo nome. Aí é como se fosse nome duplo, sabia? Quando você traz o júnior, ou filho, ou neto para perto do prenome, aí ele torna um prenome duplo. Então, ele só vai ser agnome se for o mesmo nome, João Souza Ramos, tá igualzinho. E aí você coloca
esse agnome no final, esse sinal, para diferenciar filho ou júnior. E se for do avô, neto. Então, é o mesmo nome do avô, né? João Souza Ramos. No final. Oi? Fala e o agnome vai ser sempre no final, né? Sempre no final, isso mesmo. Isso mesmo. O agnome vai ser sempre no final, porque eu estou falando do nome exatamente igual. Agora, se você puxa ele para o começo, eu já vi assim, João Neto, Pina, não sei o que lá. Aí não é o nome do avô. Aí já deixou de ser o nome do avô. É nome, prenome duplo ou prenome composto. Ok? Então, esse é o agnome. Agora, eu já vi muita questão de concurso querer confundir a pessoa, né? Quem está lá fazendo o concurso, agnome com axiônimo. Axiônimo com agnome. Não é a mesma coisa, não é sinônimo. Axiônimo, gente, é a designação cortês que se dá de reverência, excelentíssimo, senhor, ilustríssimo. É aquele pronome de tratamento que a gente aprende, é que a gente usa ele, tá? Então, anota aí axiônimo, com X. Essa palavra é com X. Axiônimo. Axiônimo é a designação axiônimo é a designação que se dá à forma cortês de tratamento. Professora? Sim. No caso, só tem agnome para o sexo masculino? Se, não. tipo, a pessoa quiser colocar mesmo nome da mãe, por exemplo? Pode. Pode sim. Mas aí fica filha, neta, normal? Eu já vi neta. Eu já vi neta, viu? Filha e Júnior e Júnia, nunca vi não, mas eu já vi neta e sobrinha. Já vi essas duas coisas estranhas, tá? Mas é possível. É porque a nossa sociedade é muito patriarcal ainda, né, gente? Então, existe essa tradição do nome dos homens, a continuidade de nome de homens, né? De mulher, não, mas existe a possibilidade para o feminino também, tá bom? Professor, então, tem um limite de genealogia ou não? Eu nunca vi limite, não. Apesar também de eu nunca ter visto além de filho e neto e sobrinho. Mas não tem limite, não. Tá? Vocês anotaram o axiônimo? Sim. Sim? Tá bom. Então, voltamos lá nos prenomes, né? Estamos falando aqui dos prenomes. Falei que o prenome pode ser simples ou duplo, que é livremente escolhido pelos pais, na regra geral, mas que a lei parametrizou a forma de você registrar, quando você quiser que todos tenham nome igual, né? E aí, o próximo ponto aí dentro do prenome, você vai colocar assim, possibilidades de alteração do prenome. Um outro ponto aí você coloca possibilidade de alteração do prenome. E a gente vai continuar dentro da Lei de Registros Públicos, tá? Olha só, gente, existem algumas possibilidades que a lei determina ou que a lei abre para alteração do prenome. É bom que fique claro que o prenome, em regra, ele é definitivo. Ou seja, uma vez que você foi registrado com aquele prenome, a regra é não muda mais. Por quê? Porque esse elemento é individualizador da sua pessoa, gente. Esse elemento vai te tornar único na ordem civil. Então, você não pode ficar mudando. Hoje você chama Mara, amanhã você chama Maria, depois você chama Estela, depois você chama Ludmila. Não, não.
tá? Então, a nossa lei disse que, em regra, o prenome é definitivo. E onde que está escrito isso? No artigo 58, caput das leis de registros públicos. Está escrito assim, ó, o prenome será definitivo. Primeira regra que vem nesse artigo. E aí ele põe vírgula e fala, todavia vai admitir substituição. Então, aí vai ter exceção. Mas a regra geral é que o prenome, em regra, é definitivo. Então, anota assim, artigo 58, o prenome, em regra, é definitivo. Então, para você fazer a alteração do prenome, é possível? É possível, mas é um processo judicial. Lembra sempre disso, tá? Ninguém muda prenome sem processo judicial. A não ser nesses casos que o STF andou legislando aí sobre os... Eu não sei exatamente se é sobre trans ou sobre pessoas que querem mudar de sexo. Eu não sei exatamente o nome disso. A pessoa que não sente que ela é daquele sexo e quer ter outro nome de outro sexo. Então faz uma alteração, uma mudança de nome social no cartório, né? Mas isso aí é uma legislação extravagante à parte. Nem é uma legislação, foi o STF que se posicionou e legislou dessa forma. Mas a lei de registro público vai dizer isso, que em regra o prenome é definitivo. E aí o artigo 58 vai continuar dizendo assim, admite-se, todavia, a sua substituição, ou a substituição do prenome, por apelidos públicos notórios. Então, a primeira possibilidade da alteração do prenome, então, a primeira possibilidade da alteração do prenome é apelido público e notório. Então, coloca aí a primeira possibilidade de alteração, porque a gente colocou possibilidades de mudança ou de alteração do prenome. A primeira possibilidade, apelido público e notório. E aí vocês conseguem pensar em alguém que alterou o prenome por apelido público e notório? Zico. O Zico mudou o nome? Não, ele chama Zico. Já que você falou de jogador de futebol, o que realmente eu sei que mudou, que fez processo judicial para mudar o nome, foi o Pelé. Como que o Pelé chamava, Marco? Edson Arantes. Isso. Ele não chama Edson Arantes mais, ele chama Pelé Arantes. Ele fez alteração do seu prenome. Por quê, gente? Porque é um apelido público e notório. Inclusive, se você procurar no Google aí, você vai ver que ele alterou o nome dele. Tá? Professora, isso aí é perigoso, fica muito comum, igual nos casos de cantores. A 99% dos cantores, o nome, ele usa o nome artístico. Isso não pode ficar muito comum e gerar uma cadeia de pedido de alterações de nomes, não? Pode, mas esses artistas que usam esses nomes, isso é chamado de pseudônimo. Aí eles não se interessam por alterar o nome até para preservar a intimidade deles. Não são todos que interessam, tá? Porque nome artístico é diferente de apelido público notório. Sabe quem tem apelido público notório? Só para você ver a diferença de nome artístico e apelido. O Lula. O Lula tem um apelido público e notório, o nome dele não é esse. E ele fez alteração, tá? Só que ele não quis tirar o prenome de batismo dele, ele aumentou. Então, ele chama Luiz Inácio Lula da Silva. A Xuxa, da mesma forma, a Xuxa não quis trocar o prenome dela, mas ela acrescentou Maria da Graça Xuxa Meneghel, tá? Então, esses cantores, esses artistas que mudam o nome, eles preferem continuar no pseudônimo, utilizando o pseudônimo, para segurança da sua vida privada.
Mas que pode gerar, pode, e aí a justiça que vai definir, porque toda essa alteração tem que ser com processo judicial, tá bom? Olha só, o que fala o parágrafo único, depois do caput, que fala que pode ser substituído por apelido público e notório, a própria lei vai dizer assim: a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com apuração de crime por determinação em sentença de juiz competente ouvido o Ministério Público. Essa é a próxima possibilidade de alteração do prenome, gente. A próxima possibilidade de alteração do prenome coloca aí a segunda possibilidade, coação ou ameaça, por fundada coação ou ameaça. Por fundada coação ou ameaça. Nesse caso, a pessoa vai mudar só o prenome ou ela vai mudar o prenome e o sobrenome? Bom, isso daí vai ser de acordo com o caso concreto, Stephanie. Olha só, eu acompanhei por um tempo e vi que essa pessoa mudou o nome, o prenome e o sobrenome, ou seja, ela mudou o nome completo, que foi aquela Paula Tomás. Lembram da Paula Tomás, aquela que participou do crime contra a Daniela Pérez, filha da Glória Pérez? Vocês lembram disso? Tem muitos anos isso. Esse crime foi em 91 ou 92, né? Já tem quase 30 anos o crime. Mas na época, a Paula Tomás, com o marido dela, que eu esqueci, Guilherme de Pádua, assassinaram brutalmente, né? A filha da Glória Pérez, que é aquela autora de novelas da Globo, a Daniela Pérez. E eles ficaram muito tempo presos, eles já foram soltos. Todos os dois cumpriram a pena em regime fechado durante um tempo e depois foram soltos. Quando foi solto, a Paula Tomás, ela percebeu que ela estava sofrendo coação, né? Que ela estava sendo identificada, que aquilo estava... Até a Paula Tomás, eu acho que não foi coação, não. Estou usando... Deixa eu ver qual que foi o dela aqui. Mas eu acho que ela usou foi coação. Eu acompanhei, mas foi coação, sim. Ela usou do argumento de que ela não estava podendo exercer livremente os atos da vida civil porque ela estava sofrendo ameaça, ela estava sofrendo coação, não exatamente apuração de crime, que é o caso aqui, mas ela usou de analogia, tá, gente? Olha só o tanto que é importante a analogia. Ela usou dessa analogia para ela pedir a alteração do prenome e do sobrenome dela. E eu sei que ela conseguiu. Ela mudou de prenome e de sobrenome. Eu lembro que o sobrenome é Bernardes agora. Mas o primeiro nome, eu não sei se ela colocou Ana Paula ou Pauline. Foi uma coisa assim, parecida, sabe? Mas ela conseguiu alterar. Por quê? Porque ela estava privada de exercer os atos da vida civil agora que ela já tinha cumprido toda a pena dela, já tinha restaurado a vida dela com a sociedade, tá? Então, é possível, mas dentro de um processo judicial, tá bom? Professora. Então, sim. Aqui a lei está dizendo que quando houver uma coação no caso, a pessoa ser testemunha, né? Então, a lei. E no caso da pessoa ser perseguida, exemplo, por uma vingança, que hoje a internet não tem jeito de esconder de ninguém, né? A pessoa consegue trocar o nome também? Então, Marco, por analogia, a gente pode usar esse texto legal, não pode? O texto foi omisso quanto a esse caso específico aí, perseguição, mas a perseguição eu posso comparar ela à ameaça, não posso? Então, por analogia, sim, eu posso também pedir para enquadrar o pedido fundamentado nesse artigo, tá? É possível, sim. É possível. Pessoal, o próximo caso de alteração de prenome
é aquele por erro gráfico. Coloca aí, é o terceiro, né? Terceiro caso, possibilidade de alteração do prenome é por erro gráfico, desculpa. Erro gráfico. E tá lá no artigo 110. Vamos lá no artigo 110. Deixa eu ver se eu anotei certo. Isso mesmo. Artigo 110 da Lei de Registro Público. Diz assim, ó. O oficial retificará o registro, então já pode retificar, a averbação ou anotação de ofício. De ofício é o quê, gente? Sem processo, sem... De ofício é dentro do próprio serviço dele, dentro do expediente dele ali. Ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, faz uma petição ali na hora, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de erro que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção. Então, erro gráfico, gente. Por exemplo, eu conheço uma menina que ela chama Kimberly. Antes de P e B, só se usa M de Mara, né? E o registro dela saiu Kimberly com N, no K-I-N-B. Gente, esse é um erro assim, é um erro grotesco para a nossa língua portuguesa. Não precisa, né, de qualquer indagação para a necessidade da correção. E o oficial pode, se o oficial verificar na hora, ele já pode fazer na hora essa alteração do registro, tá? Então, por erro gráfico, que não exija qualquer indagação, tá? A pessoa, meu nome, Mara, aí a pessoa vai lá e registra Marra, com 2 R's. É um erro crasso, né? É um erro que tá na cara, não tem dúvida do erro, tá? Então, é possível a alteração do prenome quando não exigir indagação, quando for muito claro que é um erro gráfico, um erro na hora de digitar, de escrever na época, hoje é de digitar, né? Antônio, aí o coloca M. É um erro que não precisa nem de você fazer uma petição para o juiz, né? Se o oficial, na hora, não quiser alterar, então você pode fazer uma petição para ele lá na hora. Sim, mas assim, de próprio punho mesmo. Requeiro alteração do prenome porque não está de acordo com a língua portuguesa. É uma coisa assim. Tá? Professora, no caso, eu estava lendo lá no material falando que pode ser alterado pelo próprio cartório. Mas essa alteração pelo próprio cartório só na hora? Ou vamos supor que passou, registrou, depois que a pessoa foi perceber, ela pode mudar isso no cartório ou só com um processo judicial? Stephanie, a lei não fala do lapso temporal. Quando a lei não fala, subtende-se que a qualquer momento. Porque isso não prescreve, gente. Prescrever é você perder o direito de ação, né? Você perdeu o direito de movimentar com essa coisa. Então, é a qualquer momento, tá? Não precisa ser na hora, porque na hora, às vezes, você tá imbuído, assim, de uma emoção, você nem conseguiu prestar atenção. Aí, daí 2 dias, 3, você pega a certidão e vê, nossa, o nome do meu filho saiu errado. Isso, tá vendo? A lei não fala de tempo. Quando a lei não fala, é porque é a qualquer momento, tá? Então, no caso, eu poderia só voltar lá no cartório e pedir para corrigir. No próprio cartório mesmo. Entendi. Na prática, Stephanie, vou te contar uma coisa. Eles não fazem, tá? Assim, cartório não obedece. Cartório não obedece lei. Cartório não... eles interpretam do modo deles. Então, na prática, não é um procedimento fácil. Mas eu estou ensinando para vocês o que tem na lei, tá? E a lei diz que é simples assim. Uma outra possibilidade, turma, de alteração do prenome é por exposição do seu portador ao ridículo. Então, anota assim, a quarta aí, né? A quarta possibilidade. Por exposição
do seu portador ao ridículo. E aí você vai anotar que está no artigo 55 da Lei de Registros Públicos. Artigo 55. Vamos lá no 55, quem está com a lei aberta aí. Passo. Ai, gente, o meu aqui está correndo, gente. Achei. Professora, por exposição ao quê? Por exposição do seu portador ao ridículo. Eu adorei o exemplo do livro desse nome. O livro coloca o nome Rolando pela Escada Baixa. Gente, mas é verdade. Vocês acreditam nisso? Nossa, uma vez eu vi um aqui em Anápolis. Ele chamava Sol Poente do Céu Azul. Eu vi isso. Gente, eu juro para vocês que eu vi isso. Como é que é? Sol Poente do Céu Azul. Como que você registra uma criança com esse nome? Misericórdia, existe. Então, isso é exposição do seu portador ao ridículo. Está lá no artigo 55, parágrafo único. Vamos conferir lá? Mas eu quero ler o caput e o parágrafo único, porque é importante a gente entender o caput também. Também? Pode ser o quê, Herbert? Seria cognome, por exemplo, a pessoa não está exposta ao ridículo, mas às vezes o pai foi exposto ao ridículo e automaticamente ela vai ser também ali por ter o gnome. Valeria uma brecha também para ela mudar o nome ou não? Eu tentaria. Eu, como advogada, assim, a lei não fala nada disso. Mas eu correria esse risco. Eu enfrentaria esse caso, tá? A lei não falou. Mas, se o nome expõe ao ridículo, entra aqui. Não tenho dúvida que entra, tá? Mesmo se ele é um agnome. Se a pessoa se expõe a pessoa ao ridículo, não tenho dúvida. Vamos ler o 55 caput, parágrafo único, turma. Diz assim: quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos, e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. O que está falando aqui? Aqui está falando o seguinte: quando a pessoa vai registrar a criança e só fala assim, vai chamar Lara ou vai chamar Larissa. Aí o oficial, qual que, você falou só o prenome, qual que é o sobrenome? Sobrenome é o nome de família, né? E a pessoa não fala, e tá ali só com o documento da mãe, então é isso que ele tá falando, que vai registrar no nome da mãe se for desconhecido o pai ou não for conhecido. Ou se, às vezes é o pai mesmo que vai registrar e fala, não, vai chamar Larissa. Mas Larissa de quê? Não sei. Aí, o que o oficial vai fazer? Se o declarante se recusar a indicar o sobrenome. Aqui a lei está falando que o oficial deve colocar o nome do pai, tá? E na falta do pai, vai colocar só o da mãe. É isso que a lei está dizendo aqui no artigo 55. Então, tá vendo como a lei até orienta, instrui como que o próprio oficial tem que fazer o registro? O oficial não pode fazer da cabeça dele. E é o que acontecia muito, e às vezes ainda acontece, né? Nos cartórios de interior, que às vezes não tem acesso, não lê, não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo. Aí o parágrafo único vai falar assim: os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Aqui está dando uma ordem clara para os oficiais. Você não precisa registrar aquela pessoa que tá com o declarante com o nome que vai expor ele ao ridículo, tá? Mas quando os pais... Aí continua, hein? O parágrafo único continua. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, ou seja, os pais falam, eu quero o nome dele Sol Poente... como é que é, gente? Sol Poente do Céu Azul. Quero toda forma que ele chame Sol Poente do Céu Azul.
Então, quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, o oficial, submeterá por escrito o caso, ou seja, então ele vai documentar o que está acontecendo ali, independente da cobrança de qualquer emolumento, ou seja, não vai cobrar de ninguém nada, vai instruir esse caso e vai mandar para o juiz decidir. Olha só onde que pode chegar o simples evento de registro de uma criança, gente, tá? Então, se o oficial se recusar de todo jeito e os pais não aceitarem de jeito nenhum outro nome, o oficial então vai transcrever aquilo num termo e vai mandar para o juiz decidir. Se o juiz falar, não, pode colocar esse nome estranho, o oficial aí vai fazer, mas aí o oficial está liberado, porque a lei falou que o oficial não deve registrar. Aqui não fala. Olha bem como que a lei fala, gente, a gente tem que prestar atenção na interpretação. Os oficiais de registro civil não registrarão. Isso é uma ordem. Não está falando podem ou têm a faculdade de não registrar. Não, não foi isso que a lei falou. Está falando que não registrarão. É uma ordem para o oficial, tá? Então, se o oficial achou que aquele nome vai causar exposição ao ridículo, ele pode se recusar e não registrar aquele nome, tá bom? Outra possibilidade aqui, gente, é para... Parece que eu pulei ela aqui. Não. É que eu estou procurando. A outra possibilidade aqui é para a pessoa que... A pessoa que atingiu a maioridade. Então, há outra possibilidade aí. Anota aí a próxima possibilidade. É o 5.5? Acho que é, né? Isso, professor, é o quinto. Quinto. Para a pessoa que atingiu a maioridade. Artigo 56. Artigo 56. Olha o que o artigo 56 diz, turma. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por seu bastante procurador alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Olha que interessante isso. Vamos voltar aqui no 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil. Atingiu a maioridade civil agora em maio. Aí está falando o primeiro ano após. Então, após maio até completar um ano dessa maioridade civil, é esse o prazo prescricional que ele tem, é esse período que ele tem para alterar o prenome dele. Só não pode prejudicar os nomes de família. E tem um caso muito famoso aqui no Brasil de uma pessoa que alterou o prenome. Eu não sei se vocês acompanham aí, mas hoje ela é pastora, filha da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes. Hoje ela chama Sara Shiva, pastora Sara Shiva. A Sara Shiva, ela foi registrada com outro prenome, gente. O prenome dela era Riroca. Escreve R, põe um apóstrofe no R, IR e Oca. É um nome tupi-guarani. Riroca, fala ri. Tem esse, por causa do tupi, né? Riroca. É um nome tupi-guarani, é lindo o significado, mas o nome é horroroso, né? O significado, se não me engano, é Casa do Amor, que é o nome, que é o significado. Mas quando ela fez 18 anos, ela se valeu dessa regra do artigo 56 e mudou o nome dela de Riroca para Sara. Tá? Então, é possível? É possível. Tá? No primeiro ano após ter atingido a maioridade civil. Ela já fez lá. Professor, e o que seria prejudicar os apelidos de família? O que seria isso? É você, porque aqui fala.
Porque aqui, olha só, o artigo 56 fala assim: o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por seu bastante procurador alterar o nome. O que é o nome? O nome, o artigo 16. O nome é prenome mais sobrenome. Então, às vezes, a pessoa não quer mudar o nome, mas quer mudar o sobrenome. Então, pode mudar o sobrenome, é isso que a lei está falando. Você pode aumentar, mas prejudicar os nomes de família você não pode, tá? Ou você pode alterar os nomes de família. Tem gente que tem Pinto no nome de família e fica constrangido com isso. E aí, lá no nome de família, tem um outro nome, tem um outro sobrenome, tem Pereira. Então, eu quero trocar um pelo outro. Posso? É isso que a lei está falando. Pode. Que aí você não vai prejudicar, porque você vai continuar com o nome de família. Eu já vi uma pessoa que o nome dele era... Não lembro qual era o prenome, né? Vamos supor que era Marcos, e o sobrenome era Pinto de Ouro. Esse era o nome dele. Era esse o sobrenome. Né? Eu não estou vendo a cara de ninguém, vocês estão vendo a minha cara. Essa foi demais, Stephanie. Professora. Sim, Marco. Nesse caso aqui, o interessado, ele consegue fazer pela Defensoria Pública, ele, sem ter custo? Consegue. Se a Defensoria pegar o caso, sim. Sem dúvida. Sem dúvida, viu? Eu, na Defensoria, eu já fiz algumas alterações. Quando eu era... quando eu trabalhava lá da ativa, na Defensoria Pública aqui de Anápolis, plantonista lá, eu já fiz alguns, sem problema nenhum, tá? É muito, muito provável que se consiga. Esse é o tipo do procedimento que é uma jurisdição voluntária, ela não é contenciosa, você não está indo contra ninguém, né? Então, é fácil você ser liberado das custas por conta disso, tá bom? Ok. Professora, tem alguma obrigatoriedade de utilizar o sobrenome do pai ou da mãe? Se existe a possibilidade? Não, se tem a obrigatoriedade. É obrigado a utilizar o sobrenome ou do pai ou da mãe? Sim, sim. De acordo com o artigo 55 que a gente leu. Tá? Certo, então tem que utilizar mesmo, né? Tem que utilizar. E aí é o que eu falei aqui, sabe, Herbert? O cartório interpreta do jeito que ele quer. Então, tem cartório que interpreta esse artigo 55 dizendo que tem que ter o sobrenome do pai e da mãe. Agora, tem cartório que acha que só o do pai é suficiente. Então, vai depender mais da interpretação do cartório, porque esse artigo 55 não deixou muito claro mesmo, tá? Mas é obrigatório os dois. No caso, pode ser qualquer um dos sobrenomes do pai e qualquer um dos da mãe, ou tem uma obrigatoriedade? Não. Que seja... Não, a lei deixou em aberto. A lei deixou em aberto. Pode ser qualquer um deles, tá? Pode ser qualquer um. Gente, as possibilidades importantes, então, que a gente viu aqui são essas. Do prenome, tá? Então, sobre o nome e o prenome, o importante... tem mais uma coisa ainda que eu quero falar para vocês sobre os direitos relativos ao nome. Coloca aí uma observação sobre os direitos relativos ao nome. Observação. Direitos relativos ao nome. São protegidos por ações judiciais. São protegidos por ações judiciais. Ponto. Uma das ações é a retificação. Uma das ações é a retificação. Aí abre um parênteses e coloca assim: serve para preservação do nome.
serve para preservação do nome. Fecha o parênteses, coloca vírgula. A outra ação é a contestação. A outra ação é a contestação. Abre parênteses e coloca assim, serve para que não seja exposto, serve para que não seja exposto ao desprezo público, por ação de terceiros. Por ação de terceiros. E por fim, sobre o nome, ponto, terminou os direitos relativos ao nome, tá? E por último, sobre o nome, gente, eu quero que vocês coloquem um outro ponto aí, sobre o pseudônimo. E aí a gente volta lá para o Código Civil. O que é pseudônimo, pessoal? Pseudônimo é um nome fictício. É o caso que o colega ali falou dos artistas, dos cantores, que se utilizam de outro nome, tá? É um nome fictício apenas para que eles sejam reconhecidos publicamente e preservem a intimidade do nome deles. Agora, a pergunta é, esse pseudônimo também é protegido pela lei? Também ele vai ter a mesma proteção que o nome tem? E a resposta é sim, está lá no artigo 19 do Código Civil. Vamos ler o artigo 19 do Código Civil. A gente voltou para o Código Civil agora. Diz assim, ó, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, o Fernandinho Beiramar, que se utiliza desse pseudônimo para atividades ilícitas, o Fernandinho Beiramar, esse nome dele, esse pseudônimo dele, não vai sofrer de proteção. Ele não vai se beneficiar da proteção que o nome teria, que o nome da pessoa dele tem. Mas a Suzana Vieira, por exemplo, que se utiliza desse pseudônimo, que é Suzana, o nome dela mesma é Sônia, se o nome dela, Suzana, foi exposto ao ridículo, ou foi exposto a uma coisa que não deveria, que invade a privacidade, ela pode se utilizar dos mesmos meios para proteger o nome dela, para proteger o pseudônimo dela, tá? Então, anota assim o pseudônimo, artigo 19. Recebe proteção idêntica ao nome. Recebe proteção idêntica ao nome. Por último mesmo que eu quero falar do nome, gente, é que o nome pode sofrer alterações, e aí eu estou falando de nome no sentido lato, no sentido, no conceito do artigo 16, pode sofrer alteração no casamento, tá? No casamento, no divórcio, também o nome pode sofrer mudança, tá? Então, é possível eu alterar até o nome de família no casamento? É possível, é possível. Eu já vi gente que tira todo o nome de família para ter só o nome do cônjuge. É possível. Ah, só a mulher que faz isso? Não, o homem também pode alterar o nome, tá? De família dele. Ele também pode completar o nome dele com o nome da família da esposa. É possível? É possível, tá? Não existe alteração do nome. Oi? No caso,
suponhamos assim, a mulher foi, casou, tirou todos os nomes de família e deixou só o do marido. Aí ela foi lá e divorciou. Aí ela pode resgatar esse nome da família? Se ela quiser, sim. Ou se ela E quiser... ficar sem nenhum, ela pode também? Ficar sem nenhum sobrenome? Tipo assim, ela casou, aí ela tirou o nome da família e deixou só o do marido. Aí divorciou, ela quis tirar o do marido. Ficar sem nenhum, ela não pode também. Não pode, porque o artigo 16 do Código Civil fala que o nome é compreendido entre prenome e sobrenome, né? Então não tem jeito, ela tem que ter um sobrenome. Ah, mas ela pode voltar a assinar o nome de solteira, sim. Sim, Marco. No caso do pseudônimo, ele tem que ser registrado? Não necessariamente. Tá? Mas ele tem que ser reconhecido publicamente. Você tem que demonstrar a prova que existe uma publicidade desse pseudônimo. A gente costuma falar muito de celebridades, mas às vezes dentro de uma cidade tem uma pessoa que tem um pseudônimo e é conhecida como aquilo. Aí esse pseudônimo vai ter proteção? Vai ter proteção, gente, tá? Então, sei lá, às vezes tem uma pessoa... olha só, vou dar um exemplo. Eu não sei quantos lembram aqui do Maguito Vilela. Foi o governador de Goiás e tal, né? O Maguito, ele fez a faculdade de Direito aqui em Anápolis, quando em Goiás só existia 2 faculdades de Direito. A Federal, em Goiânia, e aqui em Anápolis, na Unievangélica. Ele veio fazer, porque ele veio de Jataí, ele veio fazer a faculdade em Anápolis. E o Maguito, eu não sei quem conhece ele, mas ele é assim, alto, muito alto. Então, começou-se a chamar ele na faculdade de magrelo, ó o magrelito. Aí daí que veio o Maguito. Então, ele ficou muito conhecido aqui em Anápolis como Maguito, o Maguito, o Maguito. Se ele, na época, sofresse algum tipo de invasão ou de agressão, ou dos direitos que o nome tem a proteção, se esse pseudônimo sofresse, eu acredito que ele poderia invocar isso também. Por quê? Porque dentro de uma cidade toda ele era conhecido assim, tá? Então, o pseudônimo não necessariamente precisa ser registrado, mas ele precisa ter prova de que ele tem uma publicidade. E se a pessoa está dentro do agnome aí, e quando ela casa, se caso ela for pegar um nome da esposa, ele vai perder aquela essência que era lá do nome da mesma família. Mas poderia pegar normal? Poderia. Acrescenta no final, tá? E poderia tirar, por exemplo, o Júnior, o Neto, o sobrinho? Pode, porque aí ele vai deixar de ter o mesmo nome do pai ou do avô, do tio, né? Ele tira esse sinal, mas se ele vai acrescentar outra coisa, aí ele vai ser individualizado de outra forma e não através do sinal. Ah, tá certo. Ok sobre o nome, turma? Esse, então, é o primeiro elemento individualizador da pessoa natural, que é o nome. Tudo que foi importante a gente falar do nome, então a gente falou. O segundo elemento é o estado. Então, coloca aí, segundo elemento, estado. Professora, parece que eu ia falando mais uma a respeito do nome, e eu falei e a senhora parece que pulou, ou não? Não, o último que eu falei foi da maioridade, né? Você está falando das possibilidades de alteração, Marco? Não, parece que a senhora ia falando e eu fui mal educado e entrei na frente aí, que eu queria perguntar a senhora. Não, acho que não. Acho que eu ia falar sobre a possibilidade de mudança no casamento, e aí a gente falou, tá? Eu tenho um conhecido que a mulher, eles separaram, e a mulher não quer tirar o nome dele. Ela quer carregar o nome dele. Pode? Na verdade, não só pode, como essa decisão é dela, não é dele, sabia?
Depois, bom, uma hein? vez... Você vê os problemas que a gente enfrenta na vara de família nesse sentido, que a mulher, às vezes, está muito apegada ao nome do marido, não quer tirar, e o marido quer que ela tira, e essa não é uma opção do marido, é uma opção da mulher, tá? Ou do O nome é cônjuge. dele, professora. Tem que tirar, ué. Tem que desapegar. Pois é, gente, é complicado, É sabe? obrigado, professor? Não é obrigado, então, a tirar. Ela pode permanecer o resto da vida com esse nome. Pode sim. Pode permanecer o resto da vida com esse nome. Sim, sim. Lembrando que depois, passar o momento da pirraça da mulher, porque às vezes é que é só pirraçar, né? Passa o momento da pirraça, daí um ano ela fala assim, nossa, não quero esse nome mais de jeito nenhum. Dançou. Acabou. Tem jeito de tirar, não. O momento de tirar é ali no divórcio, viu? Então pensem nisso antes de fazer uma pirraça. Faz pirraça com outra coisa, não faz com isso, não. Esse daí vai ser difícil. Então, no caso, professora, que ela troca, Como que é? é ali na documentação do divórcio que ela vai ter que trocar. Exatamente. Na petição do divórcio ou na hora do termo ali com o conciliador, né? É ali que vai fazer o pedido de alteração de nome, tá bom? Se passar daquele momento ali, olha, não vou falar que é impossível, né? Mas principalmente aqui em Anápolis, a promotora que cuida dessas questões de nome de registros públicos aqui, ela é enjoada demais da conta, gente. Ela não deixa alterar nome de jeito nenhum aqui. Eu tive um caso, só para vocês terem uma ideia, de uma pessoa que trabalhava comigo e a gente chamava ela de Luísa, 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 Luísa. E um dia eu fui fazer alguma coisa dentro do serviço e peguei o documento dela e vi que o nome de registro dela era Luzia. Falei, uai, por que a gente chama de Luísa? Esse registro é Luzia. Ela falou, pois é, porque quando meu pai foi me registrar, ele falou Luísa, mas o cartorário lá colocou o I no lugar errado. Todo mundo da minha casa me chama de Luísa. Todo mundo, gente. Quem vocês imaginarem. Os filhos, o marido dela, o pai e a mãe chamam ela de Luísa. E ela falou, então, falei, não, vamos pedir essa retificação. Isso aí tá fácil. Nossa, a gente junta aí o testemunho do seu pai e tal. Gente, eu juntei até testemunho do Papa. E a promotora falou, se é Luzia, é Luzia. Isso aí eu não sei se esse pai tá falando a verdade. Às vezes ele queria Luzia mesmo, porque vai que ele é devoto a Santa Luzia e falou o cartorário Luzia, mas em casa ele falou Luísa. Então, não sei, não acreditei muito nesse testemunho do pai, não. Vocês acreditam? Ela continua com o nome de Luzia e todo mundo chama ela de Luísa. Então, é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na vida. Então, mudar nome não é uma coisa tranquila, tá, gente? Não é no papelzinho para dar para o cartorário, né? Para assinar embaixo que ele entendeu o nome. Exatamente. Foi cartório de interior, então os cartórios de interior tinham muito problema, né? Hoje, com esses concursos para cartorários, é que melhorou um pouco a condição dos cartórios. Mas era um negócio esdrúxulo, né, gente? Eu já vi, eu tenho, minha mãe tem uma conhecida que no registro dela é Esmerda, porque era para ser Esmeralda, mas aí o pessoal, sim, é Esmerda, Esmeralda, Esmerda, e aí o cartorário vai e escreve Esmerda, pelo amor de Deus, o cartorário é mais burro do que aquele que tá falando lá, né? Então, tem umas coisas assim muito horrorosas. Graças a Deus que as coisas estão melhorando e a lei agora tem acesso a todo mundo, né? Então, quem vai no cartório também registrar já não é tão leigo mais, já entende um pouco, já sabe até conversar lá no cartório. As coisas vão melhorando. Eu tenho essa esperança, né? Bom, então o segundo elemento individualizador, podemos entrar no estado, terminamos o nome, turma? Podemos passar? Beleza. O segundo elemento é o Estado. E o Estado, gente, o Estado vai ser o quê? O Estado vai ser a soma das qualificações da pessoa na sociedade, tá? Então, o Estado ele pode ser individual, familiar e político.
O estado individual é aquele que vai dizer respeito... Eu vou ditar, deixa eu só explicar primeiro. O estado individual é aquele que vai dizer respeito aos aspectos da constituição orgânica da pessoa. Idade, cor, o sexo, altura, essas coisas da condição física, orgânica da pessoa. O estado familiar é onde ele se localiza naquele momento ali da família. Se naquele momento processual, naquele momento para aquele determinado ato, ele é filho, ou ele é neto, ou ele é pai, ou ele é mãe, ou ele é avô. Tá? Então, é o estado familiar que é a situação dele naquele momento ali, daquela questão processual. E o estado político é o vínculo do indivíduo com o país que ele está. Se ele é estrangeiro, se ele é natural, se ele é naturalizado. Todos são aspectos que vai individualizar a pessoa, que vai tornar ela única dentro da ordem civil. Então, vamos anotar sobre o Estado assim, ó. É a soma das qualificações da pessoa na sociedade. É a soma das qualificações da pessoa na sociedade. Ponto. Pode ser um estado individual ou físico, estado individual ou físico, dois pontos, diz respeito a aspectos de sua constituição orgânica. Diz respeito a aspectos de sua condição orgânica. Exemplo, idade, sexo, cor. Ah, coloca exemplo aí para você lembrar. Um exemplo, você coloca idade, sexo, cor, altura. Aqui, dentro desse estado individual, você também vai colocar sobre a capacidade, tá? Se é relativamente incapaz, se é absolutamente incapaz. Também é interessante você colocar isso. Outra forma de estado, ou outro tipo de estado. Então, esse foi o estado individual. Agora, coloca estado familiar. É o que indica, estado familiar, é o que indica sua situação na família. É o que indica sua situação na família. Exemplo, solteiro, casado, filho, pai, neto. Então, esse é o estado familiar. E o terceiro tipo de estado é o estado político. Anota estado político.
Estado político? É a qualidade do indivíduo na sociedade. É a qualidade do indivíduo na sociedade. Exemplo: nacional, abre parênteses, coloca nato ou naturalizado. Nacional, aí você abre parênteses e coloca nato ou nacionalizado. Naturalizado, né? Fecha parêntese, coloca estrangeiro. Então, o Estado político é a qualidade do indivíduo na sociedade, exemplo, nacional, que é nato ou naturalizado, ou estrangeiro. Então, estes são os 3 aspectos de Estado desse elemento que individualiza o indivíduo na ordem civil, tá? Então, quando eu vou individualizar, quando eu vou colocar os dados do indivíduo numa peça, por exemplo, então eu coloco o nome, e aí o nome é aquele nome completo, prenome com sobrenome, né? E aí eu coloco o estado, brasileiro, solteiro, tá? Brasileiro, solteiro, se precisar, aí eu coloco absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Se for necessário, a gente coloca masculino, feminino, idade, tá? Então, vai depender ali do tipo de procedimento que você está fazendo, mas você vai individualizar, você vai usar todos esses elementos para individualizar. E o terceiro elemento aí, individualizador é o domicílio. O terceiro elemento é o domicílio. Professora? Sim. Todas essas informações, ela tem que ir na peça ou é somente aquilo que for necessário a informação para o juiz, para quem vai receber? Marco, todas essas informações são necessárias na peça, tá? Inclusive, quando você não tem uma dessas informações, por exemplo, você não sabe o estado familiar da pessoa. Então, você coloca estado familiar desconhecido, mas você tem que colocar. Essas informações, a lei não falou que elas são obrigatórias, mas pelo cunho da natureza, da importância delas, elas são obrigatórias para a individualização da pessoa, tá? Para se evitar homônimos, né? Para se evitar que esteja falando de uma pessoa e está falando de outra. Então, por isso que você se utiliza de todos os elementos para individualizar, para tornar aquela pessoa única dentro da ordem civil ou dentro do ordenamento, tá? No livro, não sei se no livro, tá, que eu não vi a parte do livro, mas no material que eu vi lá no AVA, estava até citando o caso de uma pessoa que ficou presa por 6 meses a mais, porque tinha o mesmo nome, mesmo sobrenome, os pais tinham o mesmo nome, e aí ele acabou cumprindo pena de outra pessoa. Exatamente. Por isso que é importante se utilizar de todos os elementos da individualização, porque existem muitos homônimos, tá? Muitos mesmo. O terceiro é o domicílio. Anota aí o domicílio. Vou ditar o domicílio para vocês. Anota assim. É o lugar onde a pessoa natural perdi aqui, peraí, pessoal.
estabelece a sua residência, é o lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo. É o lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ponto continua. É importante saber o domicílio da pessoa natural. É importante saber o domicílio da pessoa natural para saber qual o foro, competente para se ajuizar uma ação. Para saber qual foro competente para se ajuizar uma ação. Gente, domicílio, bom, domicílio é o lugar onde o indivíduo vai responder pelas obrigações que ele contrair. E obrigações é tudo que ele se dispor a realizar na ordem civil. Então, a pessoa, sei lá, fez um contrato de compra e venda, ele tem que oferecer um endereço. A pessoa foi ali na Casa Bahia e fez uma compra, tem que oferecer um endereço. Então, todas as obrigações que a pessoa contrai, ela é obrigatório que ela dê um endereço porque o domicílio é exatamente o local onde que a pessoa deve ser encontrada para responder, caso a obrigação não venha a ser concluída ou realizada, tá? Então, o domicílio é importante para isso, para dar publicidade para os atos, para você saber porque os atos, a jurisdição, ela é pública. Então, a pessoa não pode viver escondendo. Não existe isso. A pessoa que vive escondendo, então, ela não tem condição de ter responsabilidade na ordem civil, tá? Então, o domicílio serve para isso, para dar publicidade dos atos, para a pessoa ter um lugar onde que ela responde às obrigações dela. E o Código Civil, gente, vai falar sobre vários tipos de domicílio. Então, coloca aí tipos de domicílio. E nessa primeira classificação dos tipos ou das espécies de domicílio, nós vamos ter o domicílio voluntário e o domicílio necessário ou legal. Então, eu vou ter duas principais espécies ou tipos de domicílio: o domicílio voluntário e o domicílio necessário ou legal. Então, o primeiro domicílio voluntário, você vai anotar na frente dele artigo 70. Esse é o artigo do Código Civil, tá? Voltando para o Código Civil. Vou só conferir se é o artigo 70. O domicílio voluntário, então, é artigo 70. E diz assim: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Domicílio e residência aparentemente são sinônimos, mas na verdade o domicílio é onde a pessoa mora, podemos dizer assim, e a residência é o lugar onde ela é encontrada. Então, assim, a região onde ela é encontrada.
Então, geralmente, na peça, a gente coloca residente domiciliada. Então, residente é porque ela está ali naquela região, e domiciliada é o endereço próprio da pessoa, tá? Então, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Esse é o que a gente chama de domicílio voluntário. E o domicílio voluntário, gente, ele pode ter ainda de algumas formas. Domicílio voluntário, ele pode se dividir em geral, então coloca domicílio voluntário, pode ser geral ou comum e especial. Domicílio geral ou comum e o domicílio especial. O domicílio geral ou comum está lá no artigo 71, 72, 73, artigo 71, 72, 73. 74 também. Então, o geral ou comum é o que vem disciplinando o Código Civil lá no artigo 71, 72, 73, 74. Que vai falar, olha só, o 71, o que ele fala? Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, tem uma pessoa que tem casa em político, por exemplo. Os políticos têm casa em Brasília e tem casa político que vem de São Paulo. E tem casa em São Paulo e ele ainda tem uma casa de praia lá em Ubatuba. Ele vive nessas três residências, esses três domicílios. Então, eu posso fazer uma ação contra uma pessoa dessa e colocar qualquer um desses domicílios. É possível, tá? A lei está falando que se ela tenha vários, então qualquer um dela é considerado domicílio, tá? O artigo 72 vai falar que o domicílio da pessoa natural pode ser o lugar em que ela exerce a profissão dela. Então, eu não sei onde que a pessoa mora, mas eu sei onde que ela trabalha. Eu posso colocar isso na peça? Posso. Posso eleger esse como domicílio da pessoa, o profissional? Posso. É possível sim, tá? E o parágrafo único ainda fala assim, que se a pessoa exercer a profissão em diversos lugares, a pessoa é vendedora, então ela está em Corumbá, ela fica em Perinópolis, ela fica em Focalzinho, posso colocar qualquer um desses lugares que eu sei que tenha uma residência, que tenha um endereço ali, tá? No caso, professor, aí eu precisaria colocar lá que esse é o lugar de trabalho dela. Endereço profissional. É só eu citar que é o endereço profissional, tá? Não tem problema. Então, esse é o geral ou comum. Deixa eu ver aqui. O 73, olha o tanto que é interessante o 73. Fala assim, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. Então, assim, eu não sei onde ela mora, mas ela está sempre na casa dos pais. Posso colocar o endereço dos pais? Isso é o que a lei está falando. Quando eu não sei, mas ela está sempre ali, eu posso citar esse como um domicílio de residência habitual, um local que ela está sempre ali, tá? Então, esse é o domicílio voluntário, geral ou comum. E o especial, gente? Qual que é o especial? O especial, ele vai se dividir em dois. O especial, ele pode ser contratual. Então, anota assim. O domicílio voluntário especial pode ser contratual. Aí você anota na frente artigo 78. E o domicílio de eleição. Artigo 111 do CPC. Esse daí agora é Código de Processo Civil. Artigo
111 do CPC, o domicílio de eleição. Então, o especial, gente, pode ser contratual ou de eleição. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Contratual, olha lá o artigo 78, diz assim: nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Aqui eu estou falando o seguinte, eu fiz um contrato e coloquei no contrato aonde que vai acontecer essa obrigação. Então, fiz um contrato aqui com vocês que a nossa aula vai acontecer lá no Parque Ipiranga na terça-feira que vem. Já que é feriado, a gente vai fazer uma aula ao vivo e ao ar livre lá no Parque Ipiranga. Fiz um contrato. Esse aqui, o que eu fiz nesse contrato? Quando eu determinei esse local específico para cumprimento dessa obrigação, eu fiz um domicílio especial contratual. É esse que é o domicílio especial contratual. Dentro de um contrato, eu estabeleci aonde vai ser cumprida a obrigação. Esse é o domicílio contratual que está lá no artigo 78. Agora, o domicílio voluntário especial de eleição é aquele assim, vocês já viram em contrato, tem contrato de aluguel, às vezes contrato de advogado também, quando você contrata a net, quando você contrata internet, telefone, tem uma última cláusula ali. Fica eleito o foro da cidade de Anápolis para dirimir qualquer das questões advindas do contrato. Isso é domicílio de eleição. Você elegeu um local para se discutir um problema que venha surgir no contrato. Isso é foro de eleição, quando você coloca dentro do contrato o lugar onde vai ser discutido um problema do contrato. É diferente do 78, que você está colocando um contrato para cumprir a obrigação. A obrigação vai ser cumprida lá no Parque Ipiranga. Agora, se tiver problema essa obrigação que eu fiz com vocês, fica eleito o foro de Anápolis para a gente ir lá no fórum discutir isso. Entenderam a diferença do contratual e de eleição? Tem uma dúvida, professora. Pois não. Esse de eleição, existe um critério para você eleger ou eu posso pensar no local que é mais tranquilo, então, teoricamente, seria mais fácil ser julgado, alguma coisa nesse sentido? O critério é as partes, porque esses dois domicílios, gente, a gente está falando de uma composição entre as partes. Nós estamos falando quando as partes acordam alguma coisa, quando as partes concordam. Então, o critério é das partes mesmo, tá? Não tem critério. Ah, eu moro em Anápolis, estou fazendo um contrato com você e você mora em Corumbá, mas a gente quer eleger o foro de Cocalzinho para resolver o nosso problema. Pode? Pode. Se eu concordar e você concordar, tá no contrato, a gente assinou, acabou. Professora? Sim. Nós vimos no CPC, que é o foro de arbitragem. Não é isso? O foro de arbitragem funciona como um foro de eleição, mas existe também o foro de arbitragem, tá? Mas é como se fosse o foro de eleição, tá? Eu coloco no contrato que fica estipulado que as partes, se tiverem problema, vai recorrer à arbitragem. Pode. Ao foro da cidade de Anápolis na arbitragem. Pode também, tá? É isso, Marcos, você perguntou? Foi isso que a gente viu. Ok. Geralmente quem usa muito são os bancos, né? Os bancos, eles arrumam a cidade e tal. Geralmente coloca lá em São Paulo, lá no Rio, e você faz o contrato aqui, né? Maior dificuldade. Professor, tem que olhar isso antes. Sim. O contratual é o domicílio que tiver no contrato. E o onde vai cumprir a obrigação. Não, sim. Sim. Mas quem escolhe o contratual são as partes. Também. As duas são as partes. Qual a diferença prática do contratual e da eleição? Então, vamos lá, de novo.
O contratual, eu vou dar o mesmo exemplo. Eu vou combinar com vocês, vou contratar com vocês aqui, que eu vou ministrar uma aula na terça-feira que vem. Vocês me contrataram para eu ministrar uma aula terça-feira que vem. Aí, onde vai ser cumprida essa obrigação? Aí a gente vai determinar lá no Parque Ipiranga. Esse é o domicílio contratual, aonde vai ser cumprida a obrigação, aonde vai ser exercida essa obrigação. Eu posso colocar no contrato, vamos usar um outro exemplo. Eu estou comprando um carro, tá, de uma determinada pessoa, mas aonde vai acontecer a tradição é a entrega do bem, tá? Onde vai acontecer, não vai ser na cidade de Anápolis, vai ser em Brasília. Esse é o domicílio contratual, aonde que a gente resolveu que vai acontecer a obrigação daquele combinado. Agora, se tiver problema na entrega, se tiver problema na obrigação, a parte não cumpriu a parte dele, aonde que eu vou reclamar isso? É o foro de eleição. Entendeu? Positivo. Positivo? Que bom. Então, esse é o domicílio contratual e de eleição. Então, nós vimos as espécies do domicílio voluntário, correto? O domicílio voluntário pode ser geral ou comum ou especial. E o especial pode ser contratual e de eleição. Mas, além do domicílio voluntário, nós temos o domicílio legal ou necessário. O domicílio legal ou necessário está lá no artigo 76 e 77. Vamos lá no artigo 76 e 77. Diz assim o artigo. Tem domicílio necessário, tá vendo que o próprio código é que deu o nome para esse domicílio, gente. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, esses são os tipos de domicílio necessário ou legal. Legal por quê? Porque foi a lei que definiu. E aí, no parágrafo único, ele vem explicando onde que é o domicílio de cada um desses aí que ele enumerou. Parágrafo único vai dizer assim: o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Então, representante é para o absolutamente incapaz. O assistente é para o relativamente incapaz. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Então, o servidor público, ele é servidor público do Estado, é lá da Secretaria da Fazenda. Então, é lá que é o domicílio necessário dele. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Então, o domicílio necessário, quem tem domicílio necessário? Incapaz, servidor público, militar, marítimo e preso. E ainda o 77, o artigo 77, vai falar do agente diplomático do Brasil, que, se fosse citado no estrangeiro, ele pode alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país. Seu domicílio poderá ser no Distrito Federal ou onde o ponto do território do brasileiro onde que ele esteve, tá? Então, esses são os tipos ou que a lei falou quem tem domicílio legal. São exatamente esses os que têm domicílio legal. Assim, turma, encerramos, então, a sessão 2.3. Eu não vou me estender com vocês na sessão 2.4, os direitos da personalidade. Nós vamos parar por aqui e até aqui que vai ser o conteúdo da nossa prova, tá bom? Até a sessão 2.3. Então, toda a unidade 1 e a unidade 2 até a sessão 2.3. A partir de agora, então, já está disponível o link para vocês realizarem as atividades. Vou mandar o link para a Kathleen também, que é a representante, mas
quem ela não tiver acesso, tá lá no AVA o link. Você já viu lá, né, Stephanie? Tá tudo ok? Você clicou lá, direcionou para a página? Uhum. Direcionou, na seção 2.3 mesmo, né? Sei. A única coisa que eu percebi lá também, que tá um pouco diferente, é tipo assim, a questão ela não tá como 1, 2, 3 direitinho. Não onde seria a questão 1, ficou o nome, o RA e a turma. É porque é o tipo do aplicativo. Tá? Aí então, a questão 1 é a identificação. A questão 1 é a identificação do aluno. Aí depois que começa... Coloca a identificação certinha, hein, gente? Para eu achar vocês depois, tá? Para eu poder lançar. Pessoal, muito obrigada. Vocês são ótimos. Eu adoro essa turma. Adoro que vocês participem. É muito prazeroso dar aula para vocês. E eu espero vocês aqui, então, agora só dia 28, para eu passar as instruções da prova, tá bom? Tenham uma boa semana, um bom feriado. Continuem estudando, por favor. Não deixem de estudar, porque nós estamos aqui, pique total, tá bom? Tudo um bem. Abraço para todos. Obrigado, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Iremos sentir sua falta. Já estamos com saudade, professora. Eu também tô. Muita saudade de vocês, então, vocês são ótimos. Um abraço. Quase 15 dias. Eu aí. Tô tentando parar a gravação aqui, até agora não consegui, você acredita? Ó, agora parou. Tchauzinho, pessoal. Professora? Oi. Depois a senhora manda o link